Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Este relato foi enviado por um inscrito aqui do canal e eu agradeço de coração pela confiança. Se você também quer que o seu relato seja contado aqui no canal, deixa nesse endereço que eu estou colocando aqui na tela, vou deixá-lo também na descrição. Se não é inscrito e gosta do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, você vai me ajudar bastante. Dê suas ideias, suas sugestões que vão ser aceitas de coração. E vamos contar a história do Carlos e o apuro que esse rapaz passou naquela madrugada? Bora pro relato? Olá, me chamo Carlos e tenho 48 anos. Sou natural de Curitiba, Paraná. E essa história que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos de idade. Quando eu era criança, eu praticamente ia todo ano, nas minhas férias, passar na casa dos meus avós, na cidade de Canoinhas, Santa Catarina. Eles moravam em uma região bem afastada do centro da cidade, cerca de uns 40 minutos de bicicleta. A casa deles era rodeada de mato, uma região bem rural. E não haviam muitas casas, eram poucos, e cada casa ficava a cerca de uns 100 metros uma da outra, sem muros, cerca ou portão. Os banheiros, que eram chamados de patente, ficavam fora das casas, um pouco afastado por causa do cheiro, pois era basicamente um buraco no chão, cercado por uma casinha de madeira. Para chegar na casa dos meus avós tinha uma subida enorme, uns 800 metros mais ou menos. Quando vinha pela cidade, começava uma reta longa, um pouco declinada. No final desta reta tinha um frigorífico famoso na região. Passando o frigorífico, um riozinho com uma pequena ponte, aí começava a subida. Era uma estrada de chão batido, mato dos dois lados e sem nada de iluminação. Nesta época de criança já haviam muitos relatos de lobisomens na região. Os moradores diziam que eles ficavam andando por aqueles matos. Eu me borrava de medo das histórias e não saía de dentro de casa à noite nem por um decreto. Fiz um buraco na parede do quarto onde eu dormia e por ali eu fazia o meu xixi à noite. Eu me lembro que teve uma vez que o vizinho passou a noite dentro do galinheiro com uma espingarda, pois o lobisomem começou a comer as galinhas. Até onde eu sei, ele nunca pegou a fera. Ali naquela subida também tinha outras histórias de assombração. Uma delas era de uma noiva que aparecia à noite. Dizem que ela morreu ali no dia do seu casamento, vítima de um acidente de carro. Por isso ninguém subia por ali a pé de madrugada. O tempo passou e eu cresci. Já com 19 anos de idade, resolvi ir passar um tempo na casa dos meus avós. Comprei a minha passagem, peguei a minha bicicleta, coloquei no bagageiro do ônibus e fui. Lá, arrumei um trabalho em um restaurante como garçom. O restaurante ficava no centro da cidade. Eu trabalhava no horário do almoço e sempre por volta das 5 da tarde pegava a minha bike e ia embora. Sempre subia aquela estrada ainda com a luz do dia e muitos trabalhadores também subiam, pessoas que trabalhavam no frigorífico e que vinham de ônibus da cidade, cujo o ponto final ficava no pé da subida, antes da ponte. Teve um dia que meu patrão me perguntou se eu queria fazer um extra, pois ia ter um aniversário à noite. E ele estava precisando de gente para servir. Antes de responder, pensei que teria que ir embora depois da meia-noite e pegar aquela subida sozinho. Mas ele acabou me convencendo e a taxa também era boa e eu também estava precisando. Então eu fiquei, mas o meu pensamento não saía aquela subida que eu ia ter que encarar sozinho de madrugada. Quando acabou o evento, já era quase 1 hora da madrugada.
Peguei a bike, me despedi e fui. Minha bicicleta era de 21 marchas, ela era potente e eu estava em uma boa forma naquela época. Fui calculando o trajeto todo, que quando chegasse na reta, eu iria colocar a bicicleta na marcha pesada e ia pedalar bem forte e sem frear, para aproveitar o máximo do embalo dela e jamais parar de pedalar. A intenção era subir pedalando até a casa dos meus avós para conseguir chegar mais rápido. A estrada era boa, apesar de ser de terra, não tinha buracos, era um chão bem batido. E assim eu fiz. Chegando na reta, de longe já dava para ver o começo da subida. Era uma escuridão só. A única coisa que iluminava o caminho era a lanterna que tinha no guidão da minha bicicleta. Eu me lembro que eu peguei muita velocidade e a rua estava toda deserta e mato para todo lado. Eu iniciei aquela subida escura muito rápido. Quando estava quase na metade da subida, eu vi que logo atrás de mim saiu algo de dentro do mato e veio atrás de mim. Pude ver que era um enorme cachorro com olhos brilhantes e com uma pelagem bem escura. Ele começou a vir em minha direção e eu não parei para olhar, claro. A descrição que eu tenho dele foi de uma breve olhada que dei quando ele saiu de dentro do mato e me deu um susto. Eu juro para vocês, nunca, repito, nunca pedalei tão forte e tão rápido na minha vida como naquela noite, sem olhar para trás. A casa dos meus avós era a primeira, do lado direito, quase no término da subida, ao lado de um barranco. Lembro que só joguei a bicicleta e entrei com tudo para dentro de casa. A minha avó deixava a porta de trás, que dava acesso à cozinha, sem a tranca, para facilitar a minha entrada e eu não ter que acordar ninguém. Quando entrei, praticamente sem fôlego, as pernas tremendo como se estivessem ligadas na tomada e todo suado. E apesar daquele alvoroço, ninguém acordou na casa. Tranquei a porta e fiquei ali na cozinha, bem quietinho e muito assustado. Depois de uns minutos, eu ouvi uns passos na ruazinha do lado que dava acesso às outras casas, às dos vizinhos. Eram passos pesados e tinha uma respiração ofegante. Mas eu não tive coragem de olhar pela fresta da janela. No outro dia, o meu avô, que levantava bem cedo, achou a bike jogada e depois ele me perguntou por que eu tinha deixado ela daquele jeito. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido e ele surpreendentemente me disse que aquilo era um lobisomem e que eu tive muita sorte. Fiquei mais um tempo morando ali trabalhando no restaurante, mas nunca mais tive coragem de aceitar extras à noite. E este foi o meu relato. Muito obrigado por ler. Tá aí, galera, o relato do Carlos. Bem impressionante e assustador, né? Imagina a situação que ele deve ter passado ali naquele momento, né? Eu agradeço de coração o Carlos por ter me enviado este relato. Eu agradeço a todos vocês por ter escutado. Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Boa noite.